Fala, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, então na aula de hoje nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a biodiversidade do planeta, a diversidade de vida que existe no nosso planeta. Até então nós estávamos estudando os ecossistemas. Vimos lá os ecossistemas terrestres, os biomas, depois vimos os ecossistemas aquáticos. Lembrando que um ecossistema é um conjunto de interação entre os seres vivos e os fatores não vivos de um ambiente, como a água, a temperatura. Então agora nós vamos entrar nesses ambientes e tentar entender um pouquinho como é a diversidade de vida do planeta. Para isso a gente vai precisar de algumas aulas. Nesse início a gente vai tentar entender como nós podemos classificar os seres vivos. Lembrando que nós utilizamos essa classificação no nosso dia a dia. Quando a gente se refere a animais, nós estamos utilizando uma classificação biológica. Existe um grupo imenso de espécies que são classificadas dentro do grupo dos animais. Nós, periquito, papagaio, todo mundo é classificado dentro do reino animal. Então essa é uma classificação biológica. Quando a gente utiliza vegetais, também é uma classificação biológica. Existem muitos seres vivos que são agrupados dentro do grupo dos vegetais. Mas como que é feita essa classificação? Quais são os critérios para a gente agrupar os seres vivos em um grupo, como animal ou vegetal? Então esse é o nosso nessa primeira aula, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre a classificação biológica. Então acompanhe comigo. Então a aula de hoje é sobre cladística, que é o estudo dos clados, dos grupos de seres vivos, evolução e classificação dos seres vivos. Então vamos começar. A classificação dos seres vivos. A classificação biológica, ou também conhecida como taxonomia é dar nome aos seres vivos, é um sistema que organiza os seres vivos em categorias. Então, os seres vivos que têm características comuns são agrupados em algumas categorias. Agrupando de acordo com suas características comuns, bem como suas relações de parentesco evolutivo. Quando a gente agrupa os seres vivos dentro de um grupo, nós podemos fazer estudos sobre evolução, estudo de como esses seres vivos evoluíram ao longo do tempo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer então a diversidade de vida do nosso planeta, descrever essa diversidade e também nomear as espécies que existem. Então veja, esses estudos servem de subsídio tanto para a evolução quanto para a nomeação de espécies. Veja que do lado direito nós temos aqui o que é chamado de conjuntos na matemática, mostrando para você como nós podemos classificar, quais são os grupos que nós podemos classificar os seres vivos. Começando aqui do menorzinho, do menos abrangente, que é o chamado espécie. Nós fazemos parte de uma espécie chamada de Homo sapiens, não é? Só que, veja, nós somos a única espécie do Homo sapiens. Então, nós somos agrupados dentro de um gênero. Esse gênero é chamado de Homo. Então, todos nós somos da espécie Homo sapiens, agrupados dentro de um gênero chamado de Homo. Esse gênero é agrupado dentro de uma família que são a família dos primatas. Então, ou seja, todos nós somos da espécie Homo sapiens, do gênero Homo e da família primatas. Só que a família primatas não inclui só a gente, inclui todos os primatas, macacos com cauda, sem cauda e assim por diante. As famílias elas são agrupadas em ordens. Por exemplo, nós somos da ordem carnívora. Então existem vários seres vivos que são agrupados dentro dessa ordem. Então, veja, da menos abrangente que é a espécie até a mais abrangente, que inclui a maior quantidade de seres vivos. Então, depois das ordens, nós temos as classes. Depois das classes, nós temos os filos. Nós somos do filo, chamado de filo Chordata. Todos os seres vivos que têm coluna vertebral são agrupados dentro do filo Chordata. E existem também os grandes reinos. Essa é uma das formas mais abrangentes de classificar os seres vivos. Nós somos do reino animal. Mas não só nós. Nós, periquito, papagaio, cachorro, elefante, girafa, leão, todos esses seres vivos são agrupados dentro de um reino chamado de reino animal. Existem 5 grandes reinos. O reino Monera, que é das bactérias, o reino Protista, que é dos protozoários, o reino Fungi, que é dos fungos, o reino Vegetal, que é das plantas, todas as plantas estão agrupadas dentro do reino vegetal, e o reino Animal, que inclui todos os animais que existem no planeta. Então veja, para que eles sejam separados nesses grupos, eles têm que ter características em comum. E a forma mais abrangente de classificar os seres vivos é os chamados domínios, que é esse círculo maior, que inclui todos os seres vivos. Existem só
3 grandes domínios, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, ó. Acompanhem comigo. Então veja, aqui nessa imagem está mostrando para você os grandes domínios. Existe uma linha preta aqui, ó, que separa a parte de baixo e a parte de cima. Vamos começar entendendo quem são os grandes domínios, a forma mais abrangente de classificar os seres vivos. Existem 3. Aqui embaixo, aqui, ó, mostrando o primeiro do lado direito aqui, ó, é o chamado domínio Archaea. Só existe um grupo de seres vivos que faz parte desse domínio Archaea, que são as bactérias primitivas, bactérias que vivem em condições extremas, por exemplo, que vivem em condições de excesso de sal, em lagos de vulcões. São bactérias que vivem no planeta há muito tempo, que são muito resistentes. Elas têm características que agrupam elas num domínio em comum, que é o chamado domínio Archaea. Então, tem que lembrar que o domínio Archaea se refere às bactérias primitivas. Um outro domínio, e o segundo, é o chamado domínio bactéria, ou eubactéria, que são as bactérias verdadeiras. Essa não é difícil, inclusive a gente estudou, né? Então, todas as bactérias do planeta são incluídas em um grupo em um domínio, né, chamado de bactéria. E o terceiro e último domínio, a forma mais abrangente da gente classificar os seres vivos, é o domínio eucarionte. Eucarionte, o que significa eucarionte? São aquelas células que possuem um núcleo organizado, não é? Então, todos os seres vivos que possuem célula com núcleo organizado, nós chamamos de domínio eucarionte. Classificamos eles, né, dentro de um domínio chamado eucarionte. Quem são esses grupos? Então, nós temos os protistas, que são os protozoários, nós temos as plantas, nós temos os fungos e os animais. Todos esses podem ser classificados dentro da forma mais abrangente no domínio eucarionte. Dentro dos domínios, nós temos os reinos. Então, agora começando de cima para baixo. Dentro do domínio eucarionte, nós temos 5 reinos, Temos 5 reinos. O reino protista, o reino monera, que é o das bactérias, o reino protista, que é dos protozoários, o reino plante, que é das plantas, o reino fungi, que é o reino dos fungos, e o reino animal, que é o reino dos animais. Então, os domínios podem ser subdivididos em reinos. O domínio eucarionte, dividido em 5 reinos. Já os outros domínios só possuem um, que é o domínio Archaea, que é as bactérias primitivas, e o domínio bactéria, que se refere às bactérias. Tudo bem? Então, lembre-se lá, ó, mais uma vez na parte direita aqui, olha. Existem os grandes domínios. Esses grandes domínios podem ser divididos em reinos. Esses reinos podem ser divididos em filos. Os filos divididos em classes. Há classes em ordens. As ordens divididas em famílias. As famílias divididas em gêneros. E a forma menos abrangente, mais específica de classificar os seres vivos é a espécie, certo? Não é muito fácil esse conteúdo, então a gente vai indo bem devagarzinho para que vocês possam entender. Aqui uma outra imagem que talvez facilite um pouco. Vamos pegar alguns exemplos e tentar classificá-los. Começando lá de baixo, ó. Veja que aqui nós temos 2 espécies de gatos domésticos. Essas espécies de gato doméstico, o nome científico delas, né? Uma é chamada de Feryx catus e a outra é chamada de Feryx pardalis. Essas 2 espécies elas podem ser agrupadas em um gênero, que é o gênero chamado Felis. Então, o gênero Felis inclui essas 2 espécies. Olha uma outra espécie aqui, ó, chamada de Felis pardus. A espécie Feryx pardus ela pode ser agrupada no chamado gênero Panthera. Então, veja, aqui nós temos o gênero Felis e o gênero Panthera, que inclui 3 espécies. Mais um pouquinho para a direita, você tem aqui, ó, os cães domésticos. Os cães domésticos, o nome científico de alguns está aqui, Canis familiares, e nós temos o Canis lupus, que são os lobos. Tanto os canis familiares quanto o Canis lupus podem ser agrupados em um gênero chamado de Canis. Tá vendo? Então, ó, nós estamos agrupando os seres vivos segundo as suas características comuns. Uma outra forma, um outro ser vivo que nós podemos classificar aqui, ó, os ursos, por exemplo. Nós temos os ursos actus, que são aqueles ursos, né, polares, os ursos brancos, e nós temos os ursos marrons, que é chamado, o nome científico dele é Ursus horribilis. Todos os dois podem ser agrupados em um gênero chamado de ursos. Então, saímos de espécie e fomos para gênero. Agora, do gênero, nós vamos para as famílias. Então, os gêneros Felis e Panthera podem ser agrupados em uma família chamada de Felidae.
Então, a família Felidae inclui esses gêneros. O gênero Canidae inclui tanto, né, a família Canidae inclui o gênero Canis. Então, tanto cães familiares quanto cães lupus, que são os cães domésticos e os lobos, podem ser agrupados numa família chamada de Canidae. Os ursos, a mesma coisa. Existe uma família chamada Ursidae, que é a família dos ursos. Inclui todos os ursos, tá bom? Agora, olha que interessante. Quando nós pegamos essas famílias, nós podemos agrupá-las em uma ordem, que é a ordem carnívora. Então, todas essas espécies, gêneros e famílias podem ser agrupadas em uma ordem chamada de carnívora, que são os animais carnívoros, tá bom? A ordem carnívora pode ser agrupada na classe chamada de mamária. Então, existem lá dentro da ordem dos carnívoros, existem os mamíferos. Então, uma forma ainda mais abrangente de agrupar os seres vivos. Então, todos os animais que são mamíferos estão agrupados dentro da classe mamífera, tá bom? Desculpa, da classe mamária, desculpa. Depois nós temos uma forma ainda mais abrangente, são os filos. Existe o filo Chordata, que é o qual a gente faz parte. Nós somos do filo Chordata, da classe mamária, da ordem carnívora, só que a nossa família não é Canidae, nem Ursidae, nem Felidae. A nossa família é Hominídea, tá bom? Então veja como a gente pode classificar. Os filos Chordatas, ele pode ser agrupado dentro de um reino chamado de reino animal. Então nós temos aí dentro do reino animal vários filos, né? Tem o filo Porífera, Quinidara, Plateuminte, Nemateuminte. Nós fazemos parte do filo Chordata, dentro do reino animal. Então, no reino animal, agrupa todos os seres vivos que possuem células animais. Então, veja, é uma forma muito abrangente de classificar. E, por último, nós estamos dentro do domínio chamado de domínio Eucária. Lembra que o domínio Eucária pode ser subdividido em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Vegetal e Animal. Então, não é muito fácil fazer classificação de seres vivos, então a aula virtual ainda fica mais difícil, mas é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para tentar ajudar vocês. Ficando dúvida, nós estamos à disposição, tudo bem? Então, só para terminar, o domínio Eucária pode ser subdividido em reinos, dentre eles o reino animal. O reino animal pode ser subdividido em filos, dentre eles o filo Chordata. O filo Chordata pode ser subdividido em classes, dentre elas a classe mamária, que inclusive é a nossa, né? Dentro da classe mamária nós podemos dividir em ordens, por exemplo, a ordem carnívora. Dentro da ordem carnívora nós podemos subdividir em famílias, então tem a família Felidae, Canidae, Ursidae, Hominídea, existem outras famílias. Dentro das famílias nós podemos agrupar os gêneros, então dentro da família Felidae tem o gênero Feryx, o gênero Panthera. Dentro dos gêneros, nós aí sim chegamos na forma menos abrangente de classificar os seres vivos, que é a espécie. No caso, veio aqui ó, o gênero primeiro, Felis, e depois veio o Catus, que é a espécie, a espécie específica, né? Que é chamada de epíteto específico, ou seja, o nome da espécie, que é o nome científico. Então aqui temos os Feryx catus e o Feryx pardalis, que faz parte do gênero Feryx. Tudo bem? Agora vamos nos incluir na história. Vamos ver como que é a nossa classificação dentro desses grupos. Então lá, classificação de seres vivos, vamos ver. Começando por reinos. Nós fazemos parte do reino animal, do filo vertebrado, ou também conhecido como Chordata. Nós fazemos parte da classe chamada de mamíferos. A nossa ordem é conhecida como primatas. Então, a ordem primata inclui todos os primatas, macacos, hominídeos e assim por diante. Dentro da ordem dos primatas, nós fazemos parte da família chamada de hominídeos. Dentro da família hominídeos, nós fazemos parte do gênero chamado de Homo. Isso é muito interessante porque nós somos a única espécie do gênero Homo. Só existe o Homo sapiens. Já existiu outras? Já, e você já deve ter ouvido falar. Dentro da família dos hominídeos, já existiu lá dentro do gênero Homo, existiu lá o Homo sapiens, que é o nosso, Homo erectus, Homo neanderthalensis. Existem outros gêneros de Homo que já foram extintos há milhões de anos. Então nós somos a única espécie chamada Homo sapiens dentro do gênero chamado gênero Homo. Veja como se escreve o nome científico correto. O gênero, que é o gênero Homo, ele vem primeiro com a letra maiúscula, tá vendo? Então, Homo é o nosso gênero e o H do Homo vem com a letra maiúscula. E o sapiens, que é a nossa espécie, que significa sábio, ela vem com o S minúsculo.
Então, o gênero com letra maiúscula, a espécie com letra minúscula, tudo bem? Homo sapiens. Uma dica para vocês lembrarem, então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, pode ser substituído em reficofage. É uma forma que eu utilizei para lembrar na minha época de estudante, espero que ajude vocês. Então, reficofage vem de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tudo bem? Então, é isso, é a classificação dos seres vivos. Nas próximas aulas, nós vamos começar a dedicar um pouco a estudar os grandes reinos. O reino Monera, protista, fungi, animal e vegetal. E assim a gente vai afunilando ao longo do tempo, até chegar ao estudo específico das espécies do planeta. Ao final, espero que nós tenhamos conhecido um pouco sobre a biodiversidade de vida do planeta. Tudo bem? E era isso, fiquem bem, fiquem em casa e um grande abraço para vocês.